Amém. Bom dia, shalom, shalom. Hoje nós vamos estar lendo Esther, do 8 a 10, e Salmos 119, 113 ao 128. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Então, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno de Amã, o Agadita, maquinara contra os judeus. Então, o rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou diante dele, e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agadita Amedata, concedeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça cair sobre meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei empalar Amã na estaca que se levantou e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cush. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou a carta com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que o ameaçasse, a eles, às suas mulheres, aos seus filhos, e o direito de saquear os bens de seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicado como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que aquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montados em cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto, havia alegria, júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Esther 9. No 13º dia do 12º mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam sua ruína. Ninguém conseguiu resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei,
do rei apoiar os judeus, porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. Visto que Mardoqueu era influente no palácio, à medida que sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os, destruindo-os e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Passadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaissata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amadata, inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do rei? Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda mais algum desejo? E este será concedido a você. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam a autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam empalados na estaca. Então, o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram empalados na estaca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isto, o rei dos judeus que viviam nas províncias, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei, também se ajuntaram para se proteger e se livraram dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. Já no 14º, descansaram e fizeram nessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia. No 15º, descansaram e eles fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa, de alegria, um dia para compartilhar comidas uns com os outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximos e distantes, determinando-lhe que anualmente comemorasse o 14º e o 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa, escrevendo-lhe dizendo que comemorasse aquela data como um dia de festa, de alegria e de repartir comida uns com os outros e dar presentes aos pobres. Assim, os judeus adotaram como costume que havia começado a festejar conforme que Mardoqueu lhe havia ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agadita, Amedata, e inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinham lançado isto é, sorte, para a ruína da destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem empalados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto, o que tinha acontecido com eles. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que os seus descendentes e de todos os que unissem a ele não deixassem de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail,
e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império do rei Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté tinham decretado para os judeus, bem como para si mesmo e para seus descendentes, com orientações sobre o tempo de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros. Esther 10. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, então registrado no livro de crônicas, das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois de Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem de seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Agora nós vamos ler Salmo 119, do 113 ao 128. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Afaste-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeita todos os que desvias dos seus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destrói como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garanta-me o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os teus olhos fraquejam. Os meus olhos fraquejam. Aguarda-me a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo conforme o teu amor leal. Ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos, já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justo os teus preceitos e odeio o caminho de falsidade. Até aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Tremendo. Ô, glória. Finalizamos aí o livro de Esther. E é uma vitória, né? Aqui a gente vê a reversão de um decreto que era para ser morte. E a gente vê como o Senhor, ele orquestra toda uma vitória, né? Em vários níveis aqui ao seu povo. Tem algumas coisas interessantes, queridos, aqui. E nós vamos até relacionar também com o livro de Salmos, né, e as letras hebraicas. Então, só para a gente contextualizar aqui, no capítulo 8, o que acontece? A gente está aqui no clímax, né, dessa história tão forte do livro de Esther. Aqui, Ramã, ele é executado, e as propriedades dele são transferidas para Esther. E Mordecai recebe o anel real de Ramã. Esse anel que ele recebeu é o mesmo anel que havia selado o decreto de morte, né? E agora sela o quê? Um decreto de vida. Então, é interessante aqui, né, nesse trecho que mostra aqui como Deus ele opera numa justiça perfeita, né? Medida por medida.
Então, aquele anel que tinha selado o decreto contra todos os judeus, Hamã é executado, né? E Mordecai recebe esse anel real, onde ali, né, vem um decreto de vida. E aí a gente vê que é interessante, olha só, depois que Hamã morreu, certo? Foi um problema ali que foi eliminado, uma parte, né? Só que depois que ele morre, ainda tinha o decreto do rei ali, né? Sobre o que ia acontecer. Os judeus ali, eles foi decretado sobre eles que todos eles iriam ali morrer, né? E aquele decreto ainda estava em voga. E aí Esther, ela em lágrimas, ela suplica ao rei para revogar o decreto de Ramã. Entende? Porque, olha, Ramã foi aquele que influenciou o rei a assinar o decreto, né? Ele que armou tudo, ele que preparou tudo. E aí Ramã morre, mas o decreto do rei contra os judeus ainda estava em vigor. E aqui entra outra etapa da batalha de Esther aqui, né? Então ela faz o quê? Ela entra aqui na intercessão, na oração. Ela suplica aqui pelo rei, né? Suplica ao rei para que seja revogado o decreto. E aí no capítulo 9 a gente vai ver o dia da reversão. No dia 13 de Adar, quando os inimigos esperavam destruir os judeus, o que que ocorre? Uma reversão completa. Os judeus, eles vão vencer todos os seus adversários, né? E de forma, assim, até significativa, né? Eles não tomam os despojos, demonstrando que eles não estavam buscando ganho material, mas apenas sobreviver, né? Viver. E aí a gente vai ter a instituição da festa de Purim. Festa de Purim, ela vai ser aqui instituída como uma festa perpétua que traz o quê? Como um memorial desse grande feito do Senhor, né? Então, é uma festa onde o que que é feito? Eles enviavam ali, né, porções, né, enviavam comidas ali uns aos outros, presentes aos pobres, tinha que muita alegria, muita celebração, como um memorial desse dia extraordinário de reversão, de livramento que o Senhor deu ao seu povo. E aí tem algumas pessoas que falam assim, mas Purim não é uma festa que foi Deus que instituiu. Bom, se você conhece o livro de Esther, né, quando você vai ler o livro de Esther, você vai ver que Deus ele não é citado. Não é isso? Esse livro é um livro específico em que você não vai ver Deus sendo citado de forma explícita, mas em cada detalhe do livro você vê a presença de Deus de uma forma extraordinária, né? Então, é óbvio que no livro de Esther vai ter ali uma instituição, né? Assim, da presença de Deus instituindo essa celebração, mas ele orquestrou cada detalhe. E esse grande feito do Senhor merece sim ser lembrado, merece sim ter um memorial, um grande memorial. Então, a festa de Purim, ela é um memorial desse grande feito que o Senhor operou. O livro de Esther é um livro extraordinário, né? Então, existe até o dia de hoje essa celebração marcando esse feito que o Senhor fez. E queria destacar aqui o versículo para essa manhã, que está no capítulo 9, versículo 1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo, quando chegou o tempo de se executarem a ordem do rei e o seu decreto, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus inimigos. É o dia da reversão, queridos. É o dia em quando Deus dá um basta, estabelece ali, né? Aquilo que vinha como um decreto de morte sobre a sua vida, ele reverte todas as coisas. Te dá força, te dá autoridade, né?
e te estabelece sobre os seus inimigos. Interessante que a palavra cita que o mês de Adar, né? E justamente a gente vê aqui que Deus ele tem o calendário dele. Ele instituiu os tempos e as estações. É por isso que a gente precisa estar atento a isso, porque são tempos proféticos. E o mês de Adar, que foi justamente onde aconteceu isso, esse dia extraordinário de reversão, o mês de Adar, ele tem um significado dele como força ou fogo, né? E ele é o último mês do ano bíblico, do calendário bíblico. Ele vem antes de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário bíblico, né? E Adar é o último, ele vem antes de Nissan. Isso mostra o quê? Um fim de um ciclo, né? Fechou o ciclo. E vem o quê? Uma preparação por uma renovação, né? Quando fala de fim de ciclo, o que é fim de ciclo? Muitas vezes, quando você está na sua vida vivendo ciclos, ali aquele povo estava ali numa localidade distante da sua terra, como um escravo, vivendo ali, né, no reino persa, e vivendo ali ciclos daquela escravidão, vivendo de forma subjugada, e aqui chega um momento em que aquele ciclo ele se rompe, é o fim daquele ciclo. E aqui eles entram numa preparação de um ciclo agora renovado, de um ciclo novo, né, de coisas novas no Senhor. Então, o mês de Adar, ele representa isso. Cada detalhe da palavra fala com a gente, queridos. Cada detalhe da palavra tem ali um segredo, tem uma chave. E o dia 13, interessante que o 13 aqui, no hebraico, ele vai remeter à palavra errad. Errad, em hebraico, fala da unidade de Deus. O Senhor nosso Deus é único. O Senhor nosso Deus é um. Então, aqui, esse dia 13 do mês de Adar, era o dia aparentemente o que? Da derrota, né, dos judeus. E aqui vai se tornar o dia de unidade e vitória do povo de Deus. Então, nada é por acaso, nada é por acaso. Então, aqui a gente vê como Deus ele é onipresente através das reversões. A gente viu aqui que esse foi o dia da reversão. Só que se você olhar em todo o capítulo, em todo o livro de Esther, a gente vai vendo Deus ali orquestrando a presença dele ali onipresente, né, através das suas reversões. Então começa lá no primeiro capítulo do livro de Esther, quando Vasti ela recusa ir à presença de Deus, o que acontece? Esther é escolhida. Mordecai, ele descobre a conspiração em relação ao rei Xerxes e ele ganha favor real. Hamã planeja enforcar Mordecai. E o que acontece? Quem é enforcado? Hamã. Depois vem o decreto de morte sobre todo o povo judeu, e o que Deus faz? Reverte para um decreto de vida. Então, ele está presente o tempo todo no livro de Esther. E queria trazer para vocês aqui algo muito interessante sobre as fases que Esther experimentou nessa jornada dela. A gente vê um processo de amadurecimento na vida de Esther, com várias fases e com desafios que foram só crescendo. Isso é interessante a gente entender. Porque quanto maior o nível de responsabilidade, os desafios, eles vêm à mesma proporção. Mas quando a gente chega em determinada fase, a gente já tem um tônus maior. A gente já está num amadurecimento maior para poder enxergar, para poder se mover. E as conquistas também são maiores. As vitórias também são maiores. Então, a gente tem aqui a primeira fase
do posicionamento de Esther é quando ela ouve ali o confronto de Mordecai, né? Mordecai ou Mardoqueu, tá, gente? E ela ouve ali quando ele repreende ela, quando ele confronta ela. Isso é a primeira coisa assim extraordinária, porque Esther, apesar dela ter, né, ter tido um pensamento ali, uma postura ali de se sentir com medo, de travar diante daquela situação, ou talvez até de titubear diante daquilo ali, ela ouve quando, né, aquele que ensinava ela, aquele que era ali um líder espiritual para ela, quando ela ouve a repreensão dele, ela tem um coração ensinável. Ela recebe aquela palavra. E aí a gente vê uma postura de submissão silenciosa de Esther. E ela parte para a ação. Ela aceita ser levada ali, né, a viver aquele propósito. Vem um despertar da responsabilidade de Esther, né? No começo ali ela tinha uma resistência inicial pelo medo, mas depois ela vai e aceita ali aquele chamado, ela tem o senso de responsabilidade. Ela entende o propósito dela e a responsabilidade que ela está carregando. E aí ela se entrega numa fase aqui, já de outro nível, né? Ela tem uma entrega total, uma entrega corajosa. Aqui, gente, quando a gente chega nesse ponto da nossa jornada espiritual, é quando realmente acontece um verdadeiro nascimento espiritual. Quando você está pronto a se entregar. Esther falou, ó, se eu tiver que morrer, eu morro. É aquele momento em que você morre para o velho homem. É o momento que você falou, acabou, né? Morri na cruz com Yeshua HaMashiach. E com ele eu me levanto para a glória, com ele eu me levanto para a vida eterna. Esse é o momento que você nasce de novo. Quando você morre para si mesmo. Esther passou por essa fase. E depois ela passa por uma fase de uma sabedoria estratégica. Porque Esther lidera de forma sábia, de forma calculada, ela tem estratégia, ela busca estratégia. Isso, principalmente para líderes, é muito importante. Você liderar de forma sábia, de forma estratégica. E cada um de nós aqui, em alguma área da vida, exerce uma liderança. Então a gente vê que Esther, quando ela vai falar com o rei, ela não chega ali. Primeiro que vocês sabem, né? A gente falou na semana passada que tinha uma lei persa que ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamado, porque iria morrer, a não ser que o cetro real se estendesse à pessoa. Então, primeiro que Esther chega lá, ela se veste do reino, como a gente viu semana passada, ela se veste do reino, e aí ela chega diante do rei, ela recebe favor do rei, e aí ela não chega e fala para ele já o que ela precisava falar. O que ela faz? Ela vai preparar 2 banquetes. Então ela vai fazendo uma revelação gradual daquilo que ela precisa falar com ele. Ela busca uma estratégia. Então ela tem aqui sabedoria combinada com a fé. E aí depois Esther, ela entra, depois dela revelar, né, e o rei entender a situação, Ramã é morto, só que ainda tem um decreto. E ela entra na fase aqui da intercessão. Já é aquela maturidade, né, de entender a necessidade da intercessão. E aqui em lágrimas, em súplica, mesmo após a vitória que ela teve ali diante do rei em relação a Ramã, ela ganha o favor do povo. Ali ela ganha o favor do rei, ela ganhou o favor do rei, mas ela está pensando no povo. E ela vai dizer, como eu poderei ver a desgraça do meu povo?
Então, ela, como uma verdadeira líder, ela tinha ali uma preocupação contínua e ela sabia que aquilo ali estava atrelado ao propósito dela. Porque Deus tinha colocado ela ali para isso, para a preservação do seu povo. E aí a gente vê aqui, de forma poderosa, como Esther, ela vai, em cada nível, ela vai obtendo uma maturidade, ela vai recebendo, vai sendo agregado ao espírito de Esther, à sabedoria de Esther, novas habilidades, um novo tipo de pensar, de agir com estratégia, uma nova forma de se mover diante das situações. Então, é só na prática, queridos, que a gente vai alcançando isso. Quando a gente está diante das diversidades, das circunstâncias, das dificuldades, é o momento em que, quando nós agimos com fé e confiança no Senhor, quando nós temos a ação, o Senhor ele vai agregando em nós aquilo que nós precisamos. E aquilo que ele agrega em nós nesses momentos é o tesouro da tua essência. É algo de precioso que o Senhor agrega na tua vida e isso ninguém te tira. Você vai sendo equipado no seu espírito. E a gente vê isso claramente na trajetória de Esther, nas fases que Esther foi passando. Então, cada nível, a gente vê aqui que Esther, ela foi prosperando. Ela recebeu no primeiro nível ali uma sobrevivência pessoal, no segundo nível já foi uma proteção familiar ali em relação a Mordecai, no terceiro nível já foi uma salvação nacional de todo o povo judeu, e depois Esther vai e deixa um legado. No quarto nível ela deixa um legado com a festa de Purim. Porque ano após ano, até os dias de hoje é celebrado este memorial da festa, né, que celebra esse grande feito. Olha então quantos níveis Esther alcançou através desses desafios. Então, a autoridade verdadeira, ela vai trazer sobre nós uma responsabilidade ampliada também. Então, Esther, ela recebe o anel real e ela entendeu o quê? Quanto maior acesso eu tenho, mais responsabilidade eu vou ter. Quanto mais poder eu tenho, mais intercessão vai ser necessária. A vitória inicial que eu recebo, ela vai me requerer o quê? Uma vigilância contínua. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Imagina se Esther para ali, né? Naquele momento, quando Haamã morreu. Ah, Haamã morreu, o inimigo morreu, mas o decreto ainda estava lá. E ela se posiciona rapidamente. Bom, uma fase aqui foi vencida, agora vamos partir para a próxima. Precisamos revogar esse decreto. Então, a gente não pode parar na primeira vitória. Você precisa entender isso. Você não pode parar na primeira vitória. As lágrimas aqui de Esther mostram que muitas vezes as nossas lágrimas, elas são combustíveis na nossa intercessão. Esther, ela chora depois dela ter poder. Então, é interessante, né? Porque a intercessão, ela vai muito além dos nossos desejos e dos nossos pedidos pessoais. Mas aquilo que Deus tem de propósito para a tua vida impacta muitos. Outras pessoas estão ligadas a isso, ao teu propósito. Interessante que Esther não estava chorando por ela mesma, né? Mas ela estava chorando pelo seu povo. É forte. Meu Deus.
Trazendo aqui uma reflexão para nós, a gente vê que a vida de Esther, ela passa por uma maturidade espiritual muito rica em vários detalhes. Então, a gente precisa entender que a nossa jornada, ela passa por etapas. E a nossa vitória, ela está em se posicionar diante daquilo que Deus requer de nós. Interessante que quando Mordecai vai confrontar Esther e vai dizer para ela assim, olha, não pense que você está indo no palácio, que você vai ser livre, porque você é judia. Ele está falando, olha a tua identidade. E se você não fizer, Deus vai levantar outro que faça. Então ele estava dizendo assim, olha, Esther, você prefere morrer na desobediência ou você prefere morrer vivendo o propósito daquele que é o autor da vida? Você prefere morrer obedecendo aquele que pode te ressuscitar ou você prefere morrer em desobediência? Entende? Então, é algo muito forte, queridos. Muitas vezes as nossas batalhas, elas trazem um ardor. Muitas vezes elas são difíceis, elas são pesadas. Mas quando a gente se coloca na vontade do Pai, quando a gente entende que Ele é o centro e a gente se coloca no centro da vontade dele, Ele nos dá a condição de vencer os maiores desafios. E chega o tempo, chega o momento propício, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus já tinha decretado ali, ó, quando ia ser o dia da reversão. Deus já tinha visto ali o fim daquele ciclo de escravidão, de dor, de vergonha. Já estava ali, já tinha data. Já tinha data, Deus já tinha data, já tinha hora marcada. Só que Esther precisava percorrer o caminho para ela alcançar aquele momento de reversão. E o caminho que Esther decidiu percorrer, quando ela vai agindo segundo a vontade de Deus, Esther vai crescendo. Entenda que na tua jornada, nos teus desafios, por maior que sejam eles, quando você se submete à vontade de Deus, você passa pela jornada e você vai crescendo nela. O teu espírito vai recebendo, vai sendo agregado com todas as armas que você precisa. Você vai recebendo patente no reino do espírito. Você não sai da prova, você não sai do teste, você não sai daquela lapidação, você não sai do processo nunca da mesma forma que você entrou nele. Você sai outra pessoa. Você sai transformado. Muitas vezes nós não queremos o processo, mas é o processo, é por meio dele que nós experimentamos a verdadeira transformação. A palavra fala que Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem, o Filho do Senhor, o Filho do Eterno, o nosso Mashiach, o nosso mestre, o nosso maior mestre, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, na nossa lógica humana, a gente às vezes não consegue entender isso. Mas o processo, é no processo, é nele que nós somos transformados, que a metamorfose acontece. Na tua visão, no teu caráter, na tua forma de andar, no teu testemunho, na tua empatia, na tua compaixão, porque você passa a ver as pessoas com olhos diferentes. Muitas vezes, na tua maior dor, aquilo ali vai ser o teu maior ministério. Então, a jornada, ela é extremamente importante. E
cada detalhe dela, Deus está presente, assim como no livro de Esther, onde ele não está aqui sendo citado explicitamente, a gente vê ele orquestrando. E muitas vezes na tua jornada, vai ter momentos que você vai falar assim, Senhor, se revela a mim, e às vezes ele vai ficar em silêncio. Mas não é porque ele está em silêncio que ele não está ali presente, vendo cada detalhe. Então, para finalizar, eu queria fazer uma associação em relação ao livro de Salmos. Foi lida a sessão do capítulo do Salmos 119, versículos 113 ao 120. Esse trecho do 113 ao 120 é o trecho da letra hebraica Samer. Samer. E depois, do 121 ao 128, é a seção da letra hebraica Ain. Então, a letra Samer, ela vai falar do apoio de Deus. E a letra Ain vai falar sobre a visão profética. Então, quando a gente relaciona esse texto que foi lido da letra hebraica Samer, a gente vê aqui que o apoio, a sustentação era exatamente o que Esther precisava nas suas fases de crescimento, na sua jornada. E a gente vê no Salmo 119, versículo 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Então, mesmo depois de Esther vencer Ramã, ela precisava ainda de uma sustentação de Deus na sua próxima fase. As lágrimas de Esther aqui eram um reconhecimento de que ela precisava do apoio de Deus. É aquela rendição. Então, vem a transição da vitória pessoal para a intercessão nacional, onde exigia de Esther um novo nível de graça. Porque ela sabia que um decreto do rei não podia ser revogado. Entende? Ela sabia. E, de fato, o decreto dele ali, ele não poderia revogar. Mas quando Esther intercede, chora, quando ela entra ali, né, naquele novo nível de graça, o rei olha para ela e fala assim, ok, eu não posso revogar o meu decreto, mas eu vou fazer outro. E ele escreve outro ali, dando aos judeus autoridade para que eles se defendessem, para que eles se preparassem e para que eles lutassem contra aqueles inimigos que naquele dia iriam tentar contra a sua vida. Quando a gente vai aqui para a letra Ain, que significa que, né, os olhos que veem além. Ain sempre vai falar sobre olho, sobre visão. Então, é a capacidade de enxergar além da situação imediata. Salmo 119, versículo 123 vai dizer: os meus olhos desfalecem, aguardando a tua salvação e a promessa da tua justiça. Então, os olhos de Esther estavam em lágrimas, mas eles viam além da segurança pessoal dela. Ela tinha uma visão profética do que ainda precisava ser feita pelo seu povo. Esse desfalecer aqui não é por fraqueza, mas é por compaixão intensa. Entende? Então, quando a gente olha as letras dentro desse paralelo do livro de Esther, a gente vai ver aqui que Esther teve a fase da sustentação. A letra Samer vai falar sobre isso. Sustentação, o apoio de Deus. Esther reconhece que ela precisava do apoio do pai. Ela não se orgulhava nas vitórias passadas, ela buscava o quê? Estabilidade para enfrentar novos desafios. Esse é um ponto extraordinário, que mostra a humildade, que mostra a confiança total no Senhor. Depois vem a fase da visão ampliada. Os olhos espirituais de Esther se abrem e ela tem ali uma visão profética da responsabilidade dela como líder. As lágrimas ali que nascem, né, para enxergar além dela mesma. No versículo 126 vai dizer: tempo é
de obrar para o Senhor, pois ele tem quebrantado a tua lei. Deixa eu ler aqui na judaica, aqui, 126 vai dizer assim, Salmo 119, 126. Chegou o tempo de Adonai agir, porque eles estão quebrando a tua Torá. Aqui a gente vê claramente que aquela situação toda ali era uma injustiça. E aqui está dizendo, é tempo, né? É tempo do Senhor agir. Porque o Senhor, ele é um Deus justo. Ele age, né, de uma forma que ele vê todas as coisas. Não tem nada que está oculto aos olhos do Senhor. Então, quando a gente olha a letra Samer, Esther reconheceu que precisava do apoio de Deus. Na situação e na jornada que você está vivendo hoje, reconheça que você precisa do sustento do Senhor e se aproxime dele. Não adianta você reconhecer e você não se aproximar, você não se submeter a ele, você não clamar por ele, você não interceder. Esse reconhecimento, ele exige de você também uma ação. E logo aqui na letra A, vai dizer, ó, os seus olhos se abriram, né? Os seus olhos aqui, eles vão entrar num nível de visão mais aprofundado. Onde você vai passar a ter uma visão profética, e você vai parar de ficar olhando as circunstâncias. Você vai parar de ficar olhando para a situação que você está vivendo, e você vai começar a ver além daquilo que Deus já tem, da vitória que Ele já decretou sobre a tua vida. Tem alguém que está com o áudio aberto. Deixa eu fechar aqui. Glória a Deus. Então é isso, queridos. A gente vê um alinhamento tremendo na palavra aqui, que nos ensina, que nos traz muitas chaves nesta manhã, nessa segunda-feira, começando bem a semana, já tendo aí uma palavra para você, porque a cada manhã o Senhor tem liberado uma palavra sobre a tua vida. A cada manhã a Elohim Church, a Rede Shekinah, tem proporcionado a você a receber uma palavra fresca, uma palavra de vida, uma palavra que vai te trazer sustento, alinhamento na tua vida. Tome posse disso. Entenda que nós temos fases e a nossa jornada, ela vem para nos trazer vida e não morte. A nossa jornada, ela vem para nos impulsionar, ela vem para nos transformar e para nos levar a viver os sonhos de Deus, que são maiores que os nossos. Queria fazer um pedido para vocês. Nós temos um canal onde vocês têm recebido aí no grupo, todos os dias, a gravação do Maná. Mas, apesar de ter pessoas que clicam lá para ouvir, né, o Maná às vezes vai ouvir de novo, não se inscrevem no canal. E ontem eu estava observando, a gente precisa alcançar um número maior de inscritos para que essa palavra, essa semente, ela chegue ao coração de mais pessoas. Então, quero pedir para vocês agora, todos vocês, quando terminar aqui o Maná, dê uma passadinha lá no canal da Elohim Church no YouTube. Esse link mesmo que vocês recebem lá no grupo, clica lá e se inscreva no canal. Né? Faça essa ação para que o YouTube entregue para mais pessoas essa palavra, essa semente que está sendo semeada a cada manhã. Tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Amanhã estaremos juntos aqui, lendo a carta de Paulo a Timóteo. Isso, a Tatá falou, ó, curtir, comentar também é bom. Isso tudo vai gerando, o YouTube vai entendendo que aquele conteúdo é relevante e ele vai ampliando a entrega, ele vai entregando para mais pessoas. Também dizer para você, né, muitas vezes Deus fala fortemente com você através da palavra e você sabe que tem alguém que está precisando ouvir ela, então envie, pega o linkzinho lá e fala, olha,
Deus falou comigo nessa manhã, eu lembrei de você, está aqui essa palavra, o Senhor quer te ministrar, nós lemos no nosso devocional hoje um trecho do livro de Esther, tem uma reflexão aqui interessante, compartilhe a palavra, amém? Que Deus abençoe vocês, queridos, nos vemos amanhã, com a graça do Eterno. Bom dia, shalom, shalom.